dia. Então, eu estou substituindo o professor, diretor Esteban Las Casas, que teve um pequeno acidente. Então, eu gostaria de falar algumas coisas, né, que são do IAT, dos nossos programas, né? Você sabe, é Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, que tem as cátedras, né, que visam, programas de cátedras que visam favorecer o intercâmbio nos diferentes segmentos da pesquisa e grupos de pesquisadores da UFMG. A particularidade desse programa, dentro da proposta do IAT, é aliar temas considerados avançados, né, o AD avançado do IAT, em âmbito internacional e, claro, nacional e local também. Eu tenho pensado cada vez mais na importância das coisas locais, né? Assim, às vezes as internacionais são muito importantes, mas as locais são muito importantes também, é onde a gente transforma as coisas, né? Então, essa abordagem inovadoras, né, com potencial transdisciplinar. Esse movimento, ele gera palestras, seminários, publicações, né, contatos com grupos de pesquisas dentro da UFMG, e nos quais diferentes aspectos da transdisciplinaridade, essa palavra, serão focalizados. Dentre os programas, também há a possibilidade do IAT trazer pesquisadores de excelência, né, relevância e senioridade internacionalmente e, claro, nacionalmente e localmente também, conhecidos, né, para ministrar palestras, conferências, debates abertos ao público e para interagir com pesquisadores e grupos de pesquisa, né. Tem também o programa de pesquisadores residentes, do qual eu fui beneficiária e achei muito importante na minha trajetória dentro da UFMG. Foi onde eu conheci o Raoni também, que a gente fez junto, né, uma parte pelo menos. E há também o programa de encontros transdisciplinares, né, do IAT, que constitui-se de ciclos de conferências, palestras, mesas redondas e debates, temas que giram em torno de questões de caráter avançado, né, e também transdisciplinares, claro, desenvolvidos por pesquisadores dos diversos horizontes. Há também a questão do IAT abrigar os grupos de pesquisa, né, ciclo de seminários e outros eventos que a universidade proponha, né, ao Instituto de Estudos Avançados. Então, é com muito prazer que o IAT acolhe o professor Mark Meyers, professor da Universidade da Califórnia. Eu quero agradecer também ao staff do IAT, a Aretusa, o Fábio e a Tatiana, né? Eu acho que são incríveis pessoas que trabalham elaborando muitas coisas que acontecem, né? Então, vou chamar o professor Raoni para dar sequência e fazer as honras da casa. Professora, muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui apresentando, né, o professor Mark Meyers, né? Por acaso, tive o prazer de conhecê-lo no Amapá, né, um dos extremos do Brasil, né, um evento que falava exatamente sobre os temas, sobre a Amazônia, né, e depois com essa coincidência muito grande, né, ele é mineiro como eu, né, aqui de Belo Horizonte, e aluno nosso, né, formado, né, enfim, nem vou dizer o ano, mas numa das classes, digamos, históricas da instituição, né. O professor Mark Meyers, ele é doutor, né, pela Universidade de Denver, né, e hoje Distinguished Professor na Universidade da Califórnia, né, San Diego, né, na área de ciência de materiais, né, e durante a carreira ele desenvolveu, né, pesquisas, né, para as principais agências dos Estados Unidos na área de comportamento dinâmico, incluindo explosivos, nanoestruturas, materiais biológicos, né, inclusive com suas pesquisas publicadas em mais de 500 trabalhos, né, e 4 livros. Ele recebeu prêmios importantes da área, né, como APS Shock Compression, né, o TMS Mel Cohen, o Verman e Leadership, né, ou seja, e também na Europa foi agraciado com o Senior Humboldt, né, além de vários outros prêmios, inclusive na China. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Luxemburguesa, né, e inclusive, né, num bom espírito transdisciplinar, tem uma atuação muito ampla também, né, como historiador e como escritor e como romancista, né. Então ele também é autor de 4 obras de ficção,
né, a Dama e o Luxemburguês, Yanomami, Xenia e Myanmars, né, além, né, de ter realizado esse trabalho que ele vai estar apresentando hoje, né, que é refazendo os passos da expedição, né, Rondon Roosevelt, né, que completou 100 anos, né, em 2014, correto? E falando um pouco aí dos desafios e das mudanças sociais e ambientais da Amazônia. Inclusive, ele vai poder comentar no final, né, ele, ano passado, né, teve numa expedição no Vale do Javari, exatamente no local onde houve, né, infelizmente, aí, o desaparecimento, né, do Bruno, né, servidor da FUNAI, e do Dom Phillips, né. Por acaso, eu conheço o Dom Phillips, ele já me entrevistou com uma entrevista, estamos aí todos muito preocupados, né, com relação a essa situação. Ele vai poder talvez comentar um pouco sobre o que ele viu também no Vale do Javari. Enfim, Zomar. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de regressar à minha casa aqui após todos esses anos. E tenho aqui um outro livro aqui, que cada um de vocês vai receber uma cópia, que é o livro O Rio da Dúvida, não é? É em inglês, então eu acho que eu tenho cópias suficientes para todos, né? Vou tirar, né? Vou retirar a massa. Muito bem, então eu me coloquei com esse uniforme aqui, que é meu uniforme de explorador, que eu uso para as minhas explorações, né? Então, eu vou então começar com um pequeno histórico aqui, onde as coisas, né? Essa foto é uma foto famosíssima, saiu no Jornal do Brasil, aliás. Porém, aqui você tem as pessoas que seguiram diferentes. Você tem o R66, as pessoas seguiram diferentes caminhos, pode dizer. Este milionário, né? Este foi guerrilheiro, né? Este aqui foi. Também teve uma atividade mais na parte da direita. Este aqui virou cabeleireiro, então todos seguimos caminhos diversos, né? Então, aqui, o meu primeiro... Você é o que está marcadinho lá com a bolinha? Como? Você é o da bolinha lá? Eu sou o da bolinha, Eu sou o da bolinha, exatamente, Esse aqui, ó, com o rostinho bem inocente, né? Mas então... Aquilo foi um período, eu não vou entrar nesses detalhes, mas... Então, eu estive no projeto Rondon 3 e o lema era integrar para não empregar. Estive no Rio Purus e construímos um monumento, um monolito, né? Aqui, Meias. Eu era engenheiro, fui encarregado de construir, pus meu nome em primeiro plano, né? Então, aí que eu fui a primeira vez que eu me encontrei com o Amazonas e me apaixonei pelo Amazonas eu sempre quis voltar ao Amazonas. Então, existe um poema muito famoso do Robert Frost, eu só vou dizer esses pequenos versos aqui. 2 caminhos divergiam na floresta e eu tomei o menos viajado e isso fez toda a diferença. Talvez eu tenha tomado o menos viajado, fazer pós-graduação, ficar nos Estados Unidos, né? Mas eu trabalhei, quando eu regressei, trabalhei no Instituto Militar de Engenharia e montei o primeiro laboratório de ondas de choque e soldagem na América Latina. Trabalhei 2 anos e meio, depois fui para os Estados Unidos, meu escritório era aqui, ó, bonito, né? A vista é muito bonita. Depois voltei para os Estados Unidos por 6 meses e lá ainda estou, né? E por coincidência, aqui está na Praia Vermelha e aqui o Rondon estudou aqui. Esse prédio não existe mais, mas o Rondon estudou aqui e nadava todas as manhãs nessa água, às 4 horas da manhã. É um indivíduo, o Rondon, muito conhecido no Brasil, é uma pessoa extraordinária. Então, alguém me deu esse livro aqui, O Rio da Dúvida, em 2013, quando eu terminei de ler o livro, eu falei comigo, eu vou ter que refazer essa trajetória do Rondon e do Roosevelt, que foi essa trajetória de 1914, do centenário. Aí comecei a organizar e tudo, ler e tudo. Então, começamos lá no Rio Apa. E aqui está o Rondon e o Roosevelt, que se encontraram no Rio Apa e subiram o Rio Paraguai e atravessaram o platô, a Chapada dos Parecis,
e desceram o rio da dúvida e encontraram tragédia e glória com isso tudo, né? Todos os dois se descobriram de glória com isso, né? Aqui tudo começa com isso, o positivismo, né? Então eu começo bem cedo. Essa é uma estátua do Comte, Auguste Comte, lá em Paris. E o Rondon sempre seguiu a igreja positivista. Criou-se uma igreja positivista aqui. O lema é o amor como princípio, ordem por base e progresso como fim. Então, o lema da bandeira brasileira, eles tiraram o amor, né, para ficar mais forte, né? Então, aí está, ordem e progresso. É a origem da bandeira brasileira, né? O Rondon sempre foi guiado por isso. Ele nunca quis ser, é um militar que não matava, você entende? Então era uma exceção entre os militares, né? O Roosevelt, por outro lado, ele era civil, mas ele teve 2 meses de experiência militar e foi promovido a coronel. E ele sempre gostava do título de coronel. Ele atacou os espanhóis nessa batalha e só não morreu por muita sorte, mas venceu essa batalha. Então os dois eram coronéis, eles se uniram aqui e fizeram toda essa trajetória aqui. Até o final o Roosevelt quase que perdeu a vida lá. Então nós decidimos fazer exatamente isso, começar aqui, só que nós começamos aqui no Rio Apa, né? Subimos o Rio Paraguai até aqui, este rio aqui, o Sepotuba até aqui, depois fomos em nome de mula até o Tiriati, depois fomos a pé de Marruá aqui, e depois descemos isso aqui de caiaque. Eu vou andar bem rápido para que não seja o tempo excessivo. Os nossos objetivos foram o seguinte: retraçar a expedição original e celebrar esse feito de coragem e dedicação, usando os mesmos métodos de transporte, realizar pesquisa científica colecionando espécimes, fazendo medidas e características, comparar as mudanças nesse século usando os relatórios detalhados de Roosevelt sobre geografia, fauna, flora e habitantes indígenas. Então, a fase 1, subindo o Rio Paraguai, é a fase mais agradável, né? Subimos no barco, esse aqui era o barco usado pela expedição, o Nioque, e o nosso, que é mais ou menos a mesma velocidade. E nós recebemos aqui, essa bandeira é a bandeira do Explorers Club de Nova York. E levamos 2 americanos que estão aqui, o Judith e o Tim Hart, né? Subimos durante mais ou menos 15 dias e Passou o mocho lá. E encontramos o Forte Coimbra. Lindo, o Paraguai é maravilhoso, né? E não existe mais transporte de subir no Paraguai ao rio, é um dos rios mais formosos que eu já vi. E este Forte Coimbra aí, né? Nós visitamos o Forte Coimbra, que eles visitaram também. Este é o Forte Coimbra, construído por um grande português que as pessoas não se lembram mais, esse português chamado Ricardo Franco, corajoso desbravador do oeste brasileiro. Ele era engenheiro, ele construiu em Coimbra, uns prédios em Coimbra, foi enviado pelo, como é que chama? Marquês de Pombal para o Brasil, passou 25 anos aqui, casou-se com uma índia Guarani, teve diversos filhos, e ia regressar a Portugal quando faleceu por doenças e tudo. É um grande herói. Ele construiu esse forte, como outros também. E aqui ele está enterrado no museu de lá. Repelir o inimigo, isso foi uma frase dele, os outros depois não seguiram, não, mas é muito interessante. Aqui o Rondon escreveu numa gruta lá, escreveu a letra do Rondon, está escrito lá. E ele usava o calendário positivista, 12 de Aristóteles de 115. Então, os positivistas substituíram os nossos santos cristãos por santos científicos, Aristóteles, Descartes, Poisson, etc, etc, etc. Muito interessante, né? E era no ano
Então aqui está escrito, foi transcrito aí. Aqui. Olha aqui. Tá. Essa fazenda, visitamos a fazenda também, que visitaram também essa fazenda. E eles, o Rondon caçou onças e nós vimos onças. É claro que nós não caçamos onças, mas tem uma bonita, nós vimos essa oncinha, está vendo essa oncinha aqui? Agora atrás a mamãe está aqui, ó. Vocês não veem, ó. Mas se vocês prestarem atenção, a mamãezinha está aí. Está vendo? Muito bonito. Fomos a outra fazenda Descalvado, onde havia grande quantidade de enlatamento de comida, charque, mas hoje ela está praticamente abandonada, 100 anos depois. Ainda entramos lá dentro e vimos toda a papelada lá, tudo que daquela época aí. Depois chegamos aqui a Cáceres, aí fomos a Tapirapã, subindo de lancha, assim como o Rondon também subiu de lancha, e depois fomos em lombo de mula, assim como ele. Não é? Eles fizeram grandes erros na expedição, foram muito tarde, entraram nas chuvas, levavam 300 caixas, 200 mulas, bois, etc., caminhões, carro de boi, canoas inapropriadas, madeira, cavalo, etc., etc. E fizeram erros grandes, morreram 3 pessoas naquela expedição, perderam uma grande quantidade de mulas e bois. Agora nós fomos bem mais ligeiros, né? Aqui começamos no 2º Batalhão de Fronteira, meus colegas aqui, o Coronel Irã e o Angonés, que foram conosco. Esse é o comandante do batalhão lá, nos prestou muita ajuda. Então subimos aqui de lancha. Aí subimos o rio lá de lancha e fomos até essa casa interessantíssima. Aí era o quartel-general de Rondon, é uma antiga fazenda. Nós visitamos essa antiga fazenda. Aqui ainda um pau aqui ainda, ele amarrava os soldados e os soldados ainda tinham era uma punição corporal naquela época. Não existe isso mais hoje, era aplicado, e o Rondon era um homem de grande, ele era muito, também as piores tropas eram enviadas para ele. Eles enviaram uns criminosos e tudo, que ninguém queria trabalhar nessas condições porque era quase morte certa, né? Aí chegaram nossas mulas e o boi, esse foi nosso companheiro durante 20 dias. Aí temos muitas histórias sobre as mulas, está tudo nos livros aí que eu vou dar para vocês, né? Aqui elas estão perfiladas de manhã, elas entram em forma e aí são arriadas, né? E entramos pelos territórios dos parecis, né? Primeiro estrada de terra, aqui transporte, vocês veem a tristeza, né? Todo esse escoamento enorme, mas não existem vias de transporte boas, né? E daí saímos entramos nos territórios indígenas, no território do Parecis, e nós fizemos preleções a eles, explicando o que nós estávamos fazendo, da mesma maneira como o Rondon. Aqui está o Roosevelt e o Rondon, e aqui estamos nós. E aqui estamos entrando pelos caminhos, até a natureza é muito bem preservada. Em todos os locais, dentro das áreas indígenas, a natureza é preservada, fora das áreas indígenas, totalmente depredada, né? Aqui, esse chefe aqui na Aldeia Queimada, esse chefe, muito boa pessoa, nos mostrou uma casa que o Rondon tinha construído lá. Então fizemos preleções, dormimos dentro das ocas, né? E fomos muito recebidos pelos parecis. Aqui é uma casa, só sobraram as pedras da casa, né? Mas estão lá ainda. E eles têm ainda um grande apreço pelo Rondon. E havia mesmo numa aldeia um pequeno, se fosse um pequeno monumento a ele, né? Aqui as mulas de manhã eram arriadas, né? As crianças brincando lá. Essas são fotos lá da época do Rondon, e eles usam essa mesma bola para brincar. Eles usam só a cabeça, só jogam com a cabeça. Por isso que o brasileiro é tão grande cabeceador, né, Cacau? Da época dos índios.
Aqui está o pequeno, é como se fosse um altar para o Rondon, que nós encontramos lá, né? Eles se lembram no Rondon que os protegeu. Se não fosse pelo Rondon, eles já teriam sido todos destruídos. Um dos fazendeiros lá olhou para a terra dos Precis e falou comigo: aqui poderíamos ter 3 municípios sem se livrar desses índios, entende? Ainda é a mentalidade local, né? Seguimos pelo território deles, né? E cada vez com mais dificuldade, né? Aqui os meninos, né? E aqui é o Rondon almoçando, o Rondon e o Roosevelt almoçando, e nós almoçando, né? Aqui esse menino atirando com a flecha, André, que ele chamava, e os meninos da época do Rondon. Chegamos lá, não, espera aí, deixa eu voltar para trás. Chegamos lá em Utiariti. O filme não está passando. Aqui, enfrentamos chuvas, tempestades, dificuldades. Esse chefe fez um apelo dramático para nós, para que as terras deles fossem preservadas, que não fossem tomadas. Aí, essa é a cachoeira de Utiariti, linda cachoeira, né? Que era a época que os Rondões visitaram lá, o Russo visitou. Linda. E aqui é a foto do Rondon, e eu tirei a foto no mesmo local. Exatamente o mesmo local. Esse é o índio que nos ajudou lá. Né? E aqui nós partimos de lá, despedimos, atravessamos o rio Papagaio. Aqui havia uma missão jesuítica que foi abandonada porque os jesuítas falaram com os índios: voltem para suas terras, porque senão os fazendeiros vão tomar tudo. Então disseram a eles: não fiquem aqui na nossa, voltem para suas terras. Eles voltaram, mas os fazendeiros já tinham tomado metade. Aqui atravessamos o rio Papagaio de balsa. Essa balsa ainda eu tenho uma foto que eu não estou aqui, mas está no livro que mostra. Ele tem uma foto do Levi Strauss neste mesmo local. E os meninos atravessaram esse rio nadando e vieram trazer mangas para a gente. Aí entramos então nas grandes fazendas industriais. Essa aqui é algodão, são regiões enormes e muito planas e que pertenciam aos Parecis e foram simplesmente tomadas para fazendas. Aqui, então, essa parte aqui, depois nós entramos no território de Nambiquara e aí tínhamos que, não havia mais, seguindo a linha de telégrafo que foi lançada pelo o Rondon já tinha lançado a linha de telégrafo aqui, toda essa linha de telégrafo que ia ligar até Porto Velho. E isso era a grande missão do Rondon. Aqui eram os postes, aqui os postes do Rondon. Nós encontramos ainda um poste, o Miguel, esse índio Nambiquara nos mostrou um poste que ainda existia. Né? Depois fomos seguindo, não pudemos mais ir de mula porque a mata já tinha fechado e fomos a pé. Então, eram 20 quilômetros, então pensamos que íamos fazer isso num dia, tomamos 3 dias e quase morremos. Tivemos que atravessar uns rios, uns riachos, não foi fácil, mas depois, aí encontramos pedaços da linha telegráfica ainda, o cabo da linha telegráfica, aqui madeira da linha telegráfica, e aqui o cabo ainda está lá, 100 anos depois. Né? Quase ninguém entrou nessa área durante 100 anos. Né? E daí, muitas picadas, tivemos de passar a noite lá, sem água, né? Muitas picadas de mosquitos, dificuldade muito grande. Nós fizemos a barraca perto de um formigueiro, eles furaram a nossa barraca toda. Nosso coronel Agonés está quase abandonando o negócio no capa da gaita, como eles dizem no Sul. Aqui o fio, nós estamos segurando o fio aqui, ó. Seguimos o fio, porque aquele fio, nos lugares onde
onde as pessoas vêm, pegam o fio e vendem. E também aqueles isoladores, porque tem chumbo lá dentro, eles pegam. Mas nós encontramos locais ainda. Aí ficamos 2 dias sem água, então a situação estava crítica. Né? E aqui muitas abelhas invadidas, atacadas por abelhas, cobra, dentro da barraca aqui, ó. Uma aranha, havia 2 aranhas de manhã nos recebendo lá. E aqui chegamos finalmente onde estava a Marruá. A Marruá nos foi cedida por através, o coronel Irã é amigo, colega de turma do general Mourão. O Mourão conseguiu uma Marruá para nos dar apoio, né? Esse aqui é um índio Nhambiquara e outro Nhambiquara, né? Aí tivemos que, com a Marruá, a estrada estava toda cheia, tivemos que cortar até entrar na estrada, que reconstruir a estrada. Havia pontes que todos nós dizíamos, não podemos passar, mas passamos e não houve problema. E aqui chegamos na aldeia Quitalu, muito interessante. Então participamos lá e essas meninas têm um cerimonial da menina moça, elas ficam isoladas por 1 mês dentro da oca lá. Né? Mas elas não estão muito tristes não, porque as menininhas vêm lá visitar, então há todo Então, isso aqui me lembrou muito, esse branquelo aqui é um francês famosíssimo, chamado Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss. Ele escreveu Tristes Trópicos e ele visitou os Nhambiquara em 1939. Essas fotos são do Lévi-Strauss. Aqui, então, aqui são o que eles constroem, eles são nômades, então eles usam esse xiri. Então os Nhambiquara dizem, se couber no xiri, muito bem. O que não cabe no xiri, não é porque não serve. É muito interessante a filosofia deles. E ainda eles têm ainda o xiri. Essa moça, nós demos o resto da nossa comida, arroz e tudo, os mantimentos nós demos para ela, e ela foi buscar com o xiri. E nós... Aqui, ó. Tá. Agora a terceira fase. A terceira fase foi a descida do Rio da Dúvida. Né? Nós não fizemos isso assim cronologicamente, fizemos as partes, mas depois eu juntei tudo cronologicamente. E chegamos numa cidade moderna, Vilhena, uma cidade dinâmica. Então conversamos com o pessoal da prefeitura, nós vamos agora construir um monumento lá para o Roosevelt e o Rondon. E eles estão também entusiasmados com isso. Aqui a nossa equipe um pouco modificada, temos um americano aqui, o Jeffrey Lehman, e de lá partimos, né? Esse aí é onde nasce o Rio da Dúvida. Esse Rio da Dúvida tinha esse nome porque não se sabia o curso desse rio. Esse rio hoje chama Rio Roosevelt, né? Então aqui fomos lá, eu visitei os Nhambiquara. Essa menina tinha um porquinho que era esse porquinho é um cantituzinho, né? E eu tentei também acariciá-lo, tomei uma boa mordida, né? Ele era fiel à menininha, né? Então esse índio aqui, ele tomou uma flechada aqui, tomou uma flechada no cinta larga, porque ele ajudava a pacificar, a fazer contato, né? Então, essa é a ponte. Essa ponte aqui foi a ponte que eles saíram dali. E essa é a ponte aqui, nós documentamos essa ponte, poucas pessoas viram isso, só que o nível de água está muito mais baixo e eu acredito que o nível de água do Rio da Dúvida caiu muito nesses 100 anos devido ao desmatamento, né? Aqui, aí chegamos, a caminhonete chegou, nós montamos esse barco, ele é todo ele desmontável, né? E descemos, né? E descemos com a cara e com a coragem, como se diz, né? E o Corpo de Bombeiros nos ajudou muito, né? E aqui nós entramos por esse rio, né? Descemos, olha só o rio. Entramos por aí, uma vez descendo o rio, não há como voltar, né?
Então, a nossa ideia era fazer uma expedição muito maior e tal, e foi ficando cada vez menor por falta de apoio. Aqui, no caiaque, eu estou muito assim, inseguro ainda, né? Mas a gente fomos levando. E aqui é o rio, né? Olha só, o rio da dúvida. E assim, quando a gente entra nesse rio, os primeiros momentos a gente sente um medo, assim, como se estivesse indo para o além, né? E fomos descendo, e à medida que nós fomos descendo, fomos ganhando confiança. Aqui é o Roosevelt, aqui somos nós. Acampamos ali do lado, né? Do lado de uma cachoeira muito grande, né? A cachoeira Navaeté. E ali uma pedra, esse é famoso, o nosso monumento vai ser isso, vai ser baseado nisso. E aqui estou eu, né? Mais ou menos uma pedra semelhante. Aqui é impossível descer de caiaque, tivemos que fazer a transposição. Aqui o rio ele fica só com 2 metros mais ou menos de largura. E aqui encontramos os madeireiros ilegais, né? Que tinham bloqueado o rio, nós tivemos que virar tudo para o outro lado, né? E tivemos 4, assim, a retirada ilegal de madeira da reserva Cinta Larga. Isso é feito em conivência com eles também, né? E com toda a aldeia havia. Então, os madeireiros estão agindo com muita força naquela região. E encontramos o nosso cacique João Bravo, e ele não nos deixou passar, falou, de jeito nenhum, vocês têm que sair daqui. Aí nós tivemos que contornar os 180 quilômetros abaixo da região Cinta Larga. Depois nós regressamos, conversamos com ele, aqui depois viramos amigos depois, mas nesse primeiro dia ele virou e fez um comentário. Você sabia que a gente comia gente? Eu falei, sabia, mas você não comia gente, para nos assustar, né? Mas não insistimos, mas nós conseguimos, né? Mas depois fizemos um acordo com todos os Cinta Largas, ficou espetacular. Aí voltamos, aqui estão os Cinta Largas, eles têm histórias terríveis para contar, porque eles foram abusados. Em 1970 houve muitas moléstias. Eles dizem que foram envenenados, foram atacados pelos seringueiros, existem diversos incidentes que eles sofreram. Mas hoje em dia a população está realmente aumentando e esses dois nos seguiram, esses aqui nos seguiram, foram com a canoa, com todos os nossos víveres, tudo, barraca e tudo, e nós fomos de caiaque, né? E fomos e filmamos nós queríamos mostrar a nossa coragem, como é que nós estávamos bons de caiaque, como é que nós estávamos realmente treinados. E olha aqui, o nosso colega filmou, os índios tinham passado sem problema nenhum. Aí, muito bem, e eu sempre acuso o Angonésio de que a culpa foi dele e ele disse que a culpa foi minha, não é? Aí, eu passei uma perda danada, a minha cabeça ficou embaixo d'água, mas depois fui resolver. O Angonésio fez uma outra gauchada, ele fala gauchada, né? Os gaúchos têm esse negócio de gauchada. Então ele falou que para descer ali só precisava de uma corda, do caiaque, uma corda, e ele estava muito animado com o processo dele, né? E ele pegou aqui a corda, e eu segurando lá atrás, não havia problema nenhum de passar por aqui. Ele falou, solta, aí ele amarrou bem, eu soltei, e aí, olha, ficamos sem o caiaque, né? Sem caiaque naquela região. Aí ele resolveu nadar para pegar o caiaque. Não conseguiu. O caiaque desceu a outra cachoeira, ficou totalmente avariado. Nós tivemos que consertar com madeira, 2 dias conserto. Eu não vou mostrar o striptease dele, não. Aí passamos por lugares perigosíssimos. Esse é o famoso paredão, descrito no livro da Candice Miller e tudo. Encontramos essas rupestres, como é que chama? Tem um nome. Elas são feitas de carne. Ali que também o Roosevelt escreve no livro dele e ainda estão lá, você entende? Aqui o Roosevelt escrevendo e eu escrevendo. Eu fiz um diário, todo dia eu escrevia. E aqui encontramos, mais embaixo já havia uma pousada e esses nos ajudaram muito, o pessoal da pousada. E aqui de noite nós começamos a pegar peixe
melhorou nossa dieta muito, né? E aqui nós de manhã tomando café, sorridentes. Aqui o Roosevelt de Rondon faz um casal infeliz, né? Não estão de bom humor, não, né? Eles estão preocupados. Mas aqui seguimos, né? E aqui encontramos sempre dificuldades, né? Por exemplo, corredeiras, né? E cada corredeira que tem que ser vencida é um desafio, né? Por exemplo, aqui... o americano gritando freneticamente, né? Poquito antes. Não muito, espera um pouquinho. Olha, mas não virou. E se virar, todos os nossos mantimentos, nosso acampamento, tudo morreu. Aí, então, fazemos portagem, mas nós depois de 20, 30 dias já estávamos. A canoa aqui, eles tinham canoas muito pesadas e era uma dificuldade enorme. Perderam 6 canoas na viagem e tudo. Né? E nós fazemos aqui sempre com bastante cuidado, né? A Silva. Né? E aí muito bem. Uma capelinha lá que é a Senaúma. Ali morreu uma moça chamada Senaúma, construíram uma capelinha para ela e morreram muitas pessoas nessas quedas, então diversas pessoas que estão enterradas. Foi mordido por uma piranha, né? E nós fizemos um curativo, ele sobreviveu. E aí esse pequeno seringueiro, né? Arão, ele nos conta a história de quando ele era seringueiro, ele falava, sorrindo, que os cinta-largas pegavam o seringueiro e comiam. Aí ele fala, mas não gostavam de comer a batata da perna, não, que é muito azeda aqui. Carinha dele. E aqui encontramos ainda seringueiras que da época da seringueira, hoje em dia não se faz mais seringa. Cachoeira. É aquele que roubaram a mulher ou não? Não, aquele é o outro, que roubaram a mulher. Aqui medimos, fizemos a força de medida da piranha, né? Qual a força de medida nós medimos? Tivemos que andar a pé durante diversas horas. Isso aqui é um banho lá nosso e aqui do Roosevelt com o Sherry, né? E a última noite uma tristeza me invade. Tivemos que voltar para a civilização, já estávamos acostumados com aquilo. Aí nossa expedição e o Roosevelt e o Rondon bem menos sorridentes, né? Aqui ele apresentou isso aí na palestra no Explorers Club e finalmente o pessoal não acreditava, mas ele foi a primeira pessoa, ele e o Rondon foram os primeiros que desceram aquele rio. E nós fizemos isso 100 anos depois. Eu fui também convidado para o Clube dos Exploradores, fiz uma palestra lá. Esse aqui é bisneto do Roosevelt, né? Então foi o general do Exército, até o Adil Militar, que recebeu lá, ele foi lá. Mas então eu vou falar agora sobre os problemas do perigo do meio ambiente. Que a floresta amazônica, o Rajão vai ter que me corrigir aqui, são mais ou menos 40 milhões de quilômetros quadrados, 80, aqui, não, isso aqui são na terra inteira, 40 milhões de quilômetros quadrados. Mais ou menos, a Amazônia tem mais ou menos 6 milhões de quilômetros quadrados, e a floresta atlântica no Brasil tinha 1.200 milhões de metros quadrados, e somente 10 a 20% que ainda existe. Né? Aqui, as grandes florestas do mundo ainda são 33%, a floresta equatoriais, aqui temos a África, a América, e aqui a Indonésia, aqueles países todos. E as florestas boreais do norte, isso aqui é a taiga russa, né? E aqui o Canadá. Você entende? É um problema muito grave. 35%, 33% do CO2 absorvido pelas florestas. Né?
Eu vou mostrar aqui, mostrar o que está acontecendo em Rondônia. Vilhena, a estrada, a famosa 364 até Cacoal, Jaú, e vai até aqui a Porto Velho. E esse clarinho aqui é todo desmatado. Não existe mais floresta aqui nenhuma, você entende? As únicas florestas que existem são áreas indígenas. A Zoró, Cita Larga, né? E nós descemos por aqui pela área indígena. Nós não estávamos atrás de regiões desmatadas, não. Nós estávamos querendo ver, basicamente. E aqui é outra área indígena. Aqui, o Acre, né? O Acre, mesma coisa. O Acre é todo desmatado. O Acre é todo desmatado. As pessoas falam que pouca coisa desmatada. O Acre é praticamente todo desmatado aqui. Até fora essa região do Javari, região para cá. Agora, entre aonde se construiu estrada, constroem essas estradas laterais e depois outras assim, como o meteorologista conhece aquilo como o dendrito. Aqui está Belém, isso é do Google, e aqui está Manaus, né? E aqui está o Rio Amazonas. Essa região aqui do Pará, essa região do Pará aqui já foi toda desmatada, grande parte desmatada aqui. Essa região, essa estrada que foi construída até essa 230, vocês podem ver que o desmatamento coincide com a estrada, né? Aqui tudo também. Né? Então, se deixarmos esse processo continuar, dentro de 20 ou 30 anos não teremos mais florestas amazônicas. Né? Aqui está uma estatística aqui, já 80%, já 20% já foram cortados. Eu lembro quando iniciaram essas estradas, a ideia era de somente cortar 20%, desmatar 20% do Amazonas, mas nós já chegamos a esse ponto. Você entende que e o desmatamento tem aumentado. Eu tenho um outro, só que não está aqui, mas então esse desmatamento tem aumentado. Aqui, o chefe Zoró, ele não é chefe, ele subpatente, falou o seguinte: o índio protege as florestas. Se vocês acabarem com os índios, a floresta também vai acabar. Eu acredito piamente nisso. Eu acho que os indígenas seriam bons guardiões da floresta amazônica. Né? Então, eu vou falar um pouquinho do componente científico, somente uns 10 minutos para fechar. Nós tivemos um componente científico forte, estudamos, desculpa aí, está em inglês, estudamos as escamas de pirarucu, as piranhas, tambaquis, a curaçao e o mutum, penas de mutum, árvores explosivas, a jarina e bico de tucano. Esses espécimes eu levo aos meus estudantes e nós desenvolvemos uma pesquisa e publicamos nas revistas técnicas. Nas revistas técnicas, diversos trabalhos nós publicamos. O pirarucu, publicamos diversos trabalhos sobre a escama de pirarucu, que é um exemplo de material composto de grandes, excelentes propriedades mecânicas. Né? Aqui é uma estrutura chamada de buriganto. Aqui, o tucano, tucano, nós estudamos o bico tucano, eu tive, como se diz assim, o Andy Warhol que falou que cada pessoa tem 10 minutos de fama, né? Ou 15 minutos. Esse aqui foi meus 15 minutos de fama, saiu um artigo na National Geographic sobre isso, né? Sobre o nosso estudo. Aqui estudamos a mordida da piranha, os dentes da piranha e também estudamos o jacaré. Por favor, nunca tentem fazer isso antes de tomarem uma garrafa de cachaça. Isso aí foi besteira. Mas então, aqui o mutum, estudamos as penas de mutum, todo o mecanismo dessas penas, e fizemos aqui, copiamos esses mecanismos, fizemos usando a manufatura aditiva. Aqui há uma interessante, que poucas pessoas sabem, que essa jarina é uma semente brasileira. Essa jarina, durante a Segunda Guerra Mundial, era muito usada como fazer botões de camisas. É chamada ela é um vegetal, mas tem muito boas propriedades. Nós fizemos um estudo detalhado junto com outro brasileiro, Carlos Colino. E aqui estudamos aquelas coisas, são os negócios laterais, as escamas laterais desse peixe. Né? E
Agora, com a Sharon que está aqui, a nossa estudante, a Sharon que está aqui, estamos estudando o Cauchy, estamos estudando na Alemanha, e aqui que é aí uma esponja do Amazonas, e a Embira, também as propriedades mecânicas da Embira. Não. Eu acho que agora é só as conclusões, me desculpem aí, foi escrito na última hora, fomos a primeira expedição em... Acabou, Chegou no momento certo. Acho que dá isso, Paulo. Fomos a primeira expedição em 100 anos a refazer a trajetória da expedição científica Roosevelt Rondon. Fizemos importantes observações sobre as mudanças ambientais e sociais, coletamos espécimes que foram objeto de investigações científicas e trabalhos publicados em revistas de alto fator. Nós vimos muitas queimadas, muitos incêndios, a destruição realmente é de assustar, porque a ansiedade que o fazendeiro tem de queimar a floresta é enorme, você entende? E a pressa que eles têm e a ganância também é muito grande, e eu acho que isso tem que ser controlado. E não é que os americanos vão conquistar e vão ocupar a Amazônia, não, isso é uma quimera. Mas a preocupação não é somente do Brasil, mas como eu mostrei no mapa, todas as florestas do globo têm que ser preservadas para que nós tenhamos a absorção do CO2 e mantenhamos a temperatura de uma maneira controlada. Se nós não fizermos isso, haverá consequências graves no futuro, todos nós vamos perder, não é? E isso aí, principalmente a juventude, tem que se conscientizar disso, e que o Amazonas não está lá para ser depredado, não, mas para ser um desenvolvimento racional. O professor Rajão, ele é um proponente disso, ele é um pioneiro nessa área. Tudo se pode fazer com inteligência, usando ciência, tecnologia, mas a pior maneira de que está sendo feita agora é uma maneira completamente predatória. Madeireiros, garimpeiros e... caçadores, pescadores invadindo as áreas indígenas são a fonte de conflito, né? E, além disso, eles causam destruição, as doenças. Hoje em dia, os indígenas estão sendo vacinados e têm perspectivas melhores, mas na década de 70 morreram aldeias inteiras, né? Nós visitamos o Suripatem, o Cinta Larga, todos contam a mesma história, as mortandades. Eles dizem que foram envenenados pelo branco. Não é, eu acho que não foram envenenados, não, mas eles, de certa maneira, assim, porque eles receberam as doenças do branco e eles não tinham resistência nenhuma. 80% das aldeias falecia, né? Hoje em dia, eles estão sendo vacinados, então a população indígena já está estável, né? É isso que eu queria dizer a vocês, e me alegro muito de estar aqui. Eu estou com os livros aqui, tudo que vocês não compreenderam, está tudo aqui no livro. Ai.